Muito boa noite, queridos amigos. Estou aqui com o projeto da distorção harmónica novamente. Estou à espera dos filtros, portanto ainda não chegaram os filtros ativos, filtro passa-banda e rejeita-banda. Eu decidi fazer uns filtros passivos, só para testar. Sei que não é a melhor solução, não vou ter o mesmo resultado que vou ter com estes filtros ativos. Além disso, os filtros passivos, para terem uma boa resposta, terão que ser bastante volumosos. As bobines, portanto, são filtros com bobines e condensadores. O filtro que eu vou usar vai ter pelo menos duas bobines e dois condensadores. Eu vou falar aqui hoje um bocadinho sobre filtros LC, nomeadamente sobre o filtro RLC. Não sobre o filtro que estou a pensar usar, porque é um pouco mais complexo, terá que ficar para outro vídeo, mas um filtro RLC simples, explicar os conceitos que na realidade são os mesmos conceitos que o outro circuito mais complexo utiliza, e são conceitos válidos para dimensionarem outros filtros, como filtros de crossover, outro tipo de aplicações, e decidi partilhar aqui esta experiência. Mas como vos disse, portanto, eu não vou acabar por não usar esses filtros passivos, porque para fazer um filtro bom, esse filtro teria que ser bastante volumoso, porque é uma bobina nuclear, com bastantes piras, tem que ter uma resistência reduzida, portanto é um armário, é um armário. Os filtros passivos realmente são bons do ponto de vista da linearidade, distorção, portanto, mas são muito volumosos, e penso que também ficam bastante dispendiosos, portanto não compensa. Eu fiz uma solução, vou fazer uma solução, portanto já comecei, intermédia com filtro passivo, mas apenas para testar, como disse, e resolvi, portanto, introduzir aqui alguns conceitos relativamente aos filtros LC. O filtro que vou mostrar é um filtro RLC, e vou mostrar, portanto, os conceitos deste filtro para que possam usar, e seja em crossovers, filtros, portanto, os conceitos são os mesmos, e decidi partilhar este conhecimento convosco. Portanto, tenho aqui um filtro RLC. Portanto, na saída temos o LC em paralelo com a saída. Sabemos que há frequência de ressonância. A frequência de ressonância está aqui, é dada por 1 sobre 2 π raiz de LC. Esta fórmula é obtida quando o x é igual ao xc, que é a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Portanto, indutiva ômega vezes L, capacitiva 1 sobre ômega c. Portanto, à frequência de ressonância, este filtro terá uma impedância zero, portanto, desprezando ali a resistência parasita da bobina, está aqui representado. Teremos zero, portanto, à frequência de ressonância o sinal de saída é zero, e teremos uma atenuação bastante elevada. Na realidade, as coisas não são bem assim, e temos aqui uma resistência, portanto, que é a resistência da bobina, e na ressonância, portanto, estes dois elementos, a bobina e o condensador, serão um curto-circuito, mas iremos ficar aqui com a resistência, e teremos um divisor resistivo. Portanto, eu tenho aqui a resposta deste tipo de filtro. Portanto, temos aqui dois tipos de resposta. Temos a resposta a vermelho e a azul. Vamos nos debruçar mais agora na resposta azul. Portanto, podemos ver que a 1 kHz temos aqui uma atenuação forte no sinal. Portanto, temos aqui menos 60 dB. E menos 60 dB porquê? Neste caso aqui eu considerei, portanto, o RI, portanto, o RI e o RL, estes 60 dB vão depender destas resistências, da resistência de entrada e da resistência da bobina. Neste caso eu considerei um RI de 100 ohms e um RL de 0.1 ohms, o que significa que temos aqui uma atenuação de 1000 vezes, portanto, menos 60 dB. Qual é que é a diferença entre as curvas, portanto, azul e vermelha? Na azul podemos ver que a 2 kHz, portanto, o filtro já não está a atenuar, portanto está a deixar passar as harmónicas, enquanto o vermelho ainda está a atenuar. O que é que faz com que esta curva fique, portanto, mais aberta ou mais fechada? É o fator de qualidade do filtro. Portanto, o fator de qualidade, tenho aqui a fórmula em baixo, é, portanto, 2π FL sobre R. Portanto, como R, nós vamos ter
a resistência RI e a resistência RL. E o que acontece é que se eu aumentar, portanto, RI e RL, por exemplo, em vez de ter 100 ohms e 0,1 passar para 1 K e 1 ohm, que daria precisamente a mesma atenuação, vou ter a curva a vermelho, portanto vai ficar mais aberto. Portanto, o que nós queremos aqui neste tipo de filtro é ter um RL próximo de zero, o que na prática não é possível. Portanto, outro problema que temos aqui é o facto da bobina ter que ser de núcleo de ar para termos a linearidade máxima possível. Vai ter que ter mais espiras. Ao ter mais espiras, a resistência também vai aumentar. Portanto, se fosse uma bobina com núcleo de ferrite ou de ferro, teria menos espiras e conseguiríamos, portanto, ter uma resistência mais reduzida. Em alguns circuitos de crossover vê-se uns pequenos toros dentro das bobinas que permitem aumentar ligeiramente o valor da bobina sem tornar o circuito, portanto, não linear, portanto, não está fechado, tem uma redundância, portanto, uma redundância magnética elevada, portanto, tem uma redundância magnética elevada. A redundância magnética é a resistência do circuito magnético, já vou ir à frente mostrar. Bom, eu vou mostrar, eu comecei por fazer uma bobina com o fio que tinha aí disponível para ver o que é que me dava e simulei, quer dizer, testei com o osciloscópio, medi e realmente, portanto, em vez de ter a característica azul, que era o desejável, tinha a característica, portanto, a vermelho, portanto, atenuava bastante, mas, portanto, ainda as frequências, a segunda harmónica, a terceira harmónica, portanto, o filtro ainda estava a atenuar. Bom, eu vou mostrar o primeiro filtro que fiz, vou mostrar, tenho aí. Dá para aqui mais para trás. Vamos começar aqui. Ok, este era o material que tinha. Tinha aqui, portanto, o fio de bobinar. Tinha aqui algum fio, é fio normal, este é fio multifilar. Utilizei para fazer um pequeno teste. Condensadores eletrolíticos não polarizados. Portanto, aqui tenho os dois carrinhos. Um carrinho, portanto, este penso que era de linhas. Este era de linhas. E este aqui era um carrinho de uma fita de vedante. Podemos usar este tipo de carrinhos que às vezes nos sobram para fazer as bobinas. Portanto, aqui, portanto, mais uma fotografia com o material. Aqui o condensador, cá está, portanto, o condensador 100 microfarads. O condensador também não convém ser um condensador de valor muito reduzido, porque senão a bobina terá que ter um valor mais elevado, portanto, para a mesma frequência de ressonância, portanto, mais espiras. Portanto, há aqui um compromisso. Eu medi este condensador, portanto, 110 micros, portanto, tem alguma tolerância. Bom, para dimensionar a bobina, portanto, com estes 110 micros eu precisava de uma bobina de 250 microhenries. Tinha aquele carrinho que mostrei aqui atrás, podemos voltar lá. É este carrinho, portanto, tenho aqui na mão. O que é que eu fiz? Portanto, como falei há pouco, o valor da bobina, coeficiente de autoindução, é igual ao número de espiras ao quadrado dividido pela resistência, portanto, magnética do núcleo, relutância magnética. Podemos ver aqui, portanto, se as espiras passarem para o dobro, a bobina passa para 4 vezes mais. Por vezes não sabemos o valor deste RM. No caso do núcleo de ar, sabe-se, portanto, não há necessidade de fazer o que eu vou mostrar a seguir, mas quando temos um núcleo que não conhecemos, ou até um núcleo com um pequeno torzinho de ferrito metido lá dentro, não sabemos a relutância magnética, podemos fazer este test case que eu tenho aqui. Basicamente o que é que eu fiz é muito simples, portanto dei 20 espiras com aquele fio multifilar que tinha acessível, dei 20 espiras no carrinho. Depois realizei, portanto, aqui um circuito ressonante com uma resistência, uma bobina e um condensador. Sabia o valor do condensador, que era 110 microfarads.
ajustei, portanto, a frequência até ter 0 volts na saída. Essa é a frequência de ressonância. Portanto, tendo a frequência de ressonância o valor do condensador, tirei o valor da bobina. Tendo o valor da bobina, cheguei aqui a esta fórmula, portanto, sabia que tinha 20 espiras, tinha o valor da bobina, tirei o valor do RM. Tendo o valor do RM, volto à fórmula aqui acima, ok, volto à fórmula aqui acima, L igual a N ao quadrado sobre o RM, portanto, e já sei que o número de espiras vai ser a raiz quadrada do L vezes o RM. Portanto, tendo o L e o RM, tiro daqui o número de espiras. É um método que podem usar, é parecido com uma regra 3 simples, não é bem o caso, mas é um método que permite determinar a relutância magnética de um determinado material e depois a partir daí podemos determinar o número de espiras para a bobina que queremos. Existem outras questões como a saturação do núcleo, isso é algo mais complexo. Eu tenho outro vídeo onde falo sobre isso, só sobre bobinas. É um bocado técnico, mas pronto, lá nesse vídeo tem esse tipo de explicação. Bom, eu tenho aqui, vamos ver, eu depois fiz a bobina, portanto fiz a bobina, já não sei quantas espiras é que deu, foram 115 espiras, 105 ou 115. Bom, tenho aqui portanto a bobina, podemos ver, ficou jeitozinha, condensador de 100 micros, uma resistência, consegue-se ver aqui o valor, uma resistência de 1K. Então vamos ver porque é que eu coloquei a resistência de 1K, porque entretanto eu medi o valor da resistência da bobina e tinha aqui um ohm, portanto para ter uma atenuação de 1000 vezes tinha que ter uma resistência 1000 vezes maior, mas ao ter umas resistências portanto muito elevadas, o fator de qualidade que é o ômega L 2πfL sobre R, portanto uma resistência muito elevada, o fator de qualidade vai ser baixo, então vamos ter a curva vermelha em vez de termos a curva azul. Portanto, aqui cheguei à conclusão que precisava mesmo de uma bobina com uma resistência muito mais baixa e comecei a pensar nisso. E fiz algumas contas. Aqui mais uma imagem da bobina e dos condensadores. Aqui do filtro, vou passar para a frente. Bom, comprei algum fio de secção, portanto, elevada. Comprei num bobinador aqui perto, um senhor que me desenrascou algum fio. Os carrinhos já tinha, comprei uns carrinhos que traziam aqui outro fio enrolado que não era para aplicações elétricas, e aproveitei os carrinhos. Tenho aqui portanto a bobina, na altura nem contámos, o senhor mais ou menos olhou para os carrinhos e para um rolo que tinha lá e chegou-se à conclusão que isto devia de chegar. Depois em casa fiz as contas para ver realmente qual era o comprimento e se isto ia dar, portanto ainda vai sobrar algum espaço nos carrinhos, portanto. A bobina que comprei tinha as duas pontas acessíveis, eu medi a resistência, portanto 1.5 ohms, sabendo portanto a resistência, sabemos a resistividade do cobre, que é 0.017 ohms milímetro quadrado por metro. Sabemos a secção, portanto o fio tinha 1.25 de diâmetro, portanto tem uma secção de 1.22 milímetros quadrados. Usando esta fórmula aqui, portanto tiramos o comprimento. Outra hipótese seria através do peso do cobre, portanto sabemos que o peso específico do cobre são 8.800 kg por metro cúbico. Podemos calcular o volume do fio, portanto será o comprimento do fio a dividir a multiplicar para a área, que é πr ao quadrado. Portanto, se soubermos o peso que temos, conseguimos determinar o volume e com o volume determinar o comprimento. Era outra hipótese, mas tendo a resistência é direto. Bom, aqui no carrinho, portanto, tenho as medidas do carrinho, 65 mm por 16, com este fio, com o fio, portanto, de 1.25 de diâmetro, consigo dar, portanto, tenho aqui 65 a dividir por 1.25, consigo dar 52 voltas por camada, portanto,
Se bobinar apenas com um fio, consigo dar 384 voltas, porque tenho, vou ter 9 camadas vezes 52 dá aos 384. Esqueci-me de dizer, portanto, por volta vou ter 13 cm por volta, 50 metros, porque como tenho 100 metros de fio, vai ser 50 metros em cada carrinho, portanto, a dividir por 13 cm dá as 384 voltas. Se bobinar, portanto, e aqui teria uma resistência de 0,75 ohms, uma vez que o fio todo tem 1,5 ohms, portanto metade, 0,75. Se bobinar com dois fios, portanto a resistência com dois fios vai dar metade das espiras, portanto 192, e a resistência vai passar para 4 vezes menos. 4 vezes menos porquê? Portanto, tenho dois fios, já vou ter metade da resistência, mas os fios também têm metade do comprimento, portanto é 4 vezes. Portanto, se bobinar a 3 fios, é uma resistência 9 vezes mais pequena. Portanto, à partida, será esta configuração que vou usar, porque eu preciso mesmo de uma resistência baixa. Ainda estou a simular, ainda não tenho a certeza, mas para ter 50, 60 dBs não vou conseguir se calhar ter mais do que isso, o que é pouco. Para este tipo de aplicações tem que ser aos 80, 100 dBs de atenuação no notch. Podemos ver agora o efeito, portanto, do valor da indutância, do valor do número de espiras na indutância. Sabemos que a indutância varia com o número de espiras ao quadrado, portanto, quando eu passo de 384 para 192, a bobina vai reduzir 4 vezes. E quando passo para, portanto, 3 fios, vai reduzir 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Bom, eu tenho aqui um programinha que vou abrir, só para vos mostrar. Um programa engraçado. Dá para calcular, portanto, o número de espiras em bobinas de núcleo de ar. Vou abrir então aqui o programa. Bom, já tenho aqui o programa, portanto é o Electrodroid. Este é um programinha porreiro, tem aqui muitas aplicações, cada extensão. Este é o que vamos usar, ferramenta de desenho de bobinas, DBs, tem aqui muita coisa. Esquemas, inclusive, de fichas. Isto, entretanto, foi atualizado, eu não sei o que é que isto tem para aqui mais. Bom, vamos então ao que interessa. Portanto, eu sei que o diâmetro vai ser 40 mm, é o diâmetro médio. A largura do carrinho, portanto, que aqui neste caso é a altura, são os 65 mm. Estamos com 384 espiras, temos uma bobina de 2.8 mH. Neste caso teremos a resistência de 0,75. Se passarmos o número de espiras para metade, portanto 192, que é metade, vamos ter, portanto temos 2.8, vamos passar a ter 700 micron, 7 vezes 4, 28, portanto uma bobina 4 vezes menor, portanto aqui a resistência também reduziu 4 vezes. Porque estamos a usar a mesma quantidade de fio, o que é diferente que quando quando bobinamos, por exemplo, 100 espiras, temos uma bobina, se bobinarmos 200, a bobina passa para 4 vezes mais, mas a resistência só aumenta 2 vezes. Portanto, aqui o caso é diferente, porque estamos sempre a manter o mesmo fio. Portanto, a resistência vai diminuir também na mesma proporção da bobina. Se pusermos 126, vamos ter uma bobina, 126, ok, 300 micro, portanto 9 vezes menor, 9 vezes 3, 27, que era 2.8 mH. Bom, basicamente era isto que eu vos queria mostrar até este programa, mostrar o conceito do filtro RLC. Vou voltar aqui ao esquema. Vou voltar aqui então ao esquema, portanto, cá está, portanto, mostrar aqui este conceito do filtro RLC, o filtro notch. É um filtro simples, portanto, à frequência de ressonância vamos ter aqui uma grande atenuação. Isto pode ter utilidade para uma série de aplicações. Se quisermos cortar algumas frequências,
Portanto, neste caso é um filtro rejeita banda. No caso dos crossovers, temos os filtros, por exemplo, passa-banda para os médios. Depois temos o passa-baixo, portanto, para os graves, e o passa-alto para os agudos. Talvez um dia faça aí um filme sobre isso. Na realidade, os filtros que vou desenvolver agora com estas bobinas, que vão ficar já com alguma dimensão, poderei usar depois num circuito crossover. Existe sempre essa possibilidade. Bom, eu espero que tenham percebido aqui estes conceitos do fator de qualidade, portanto, a importância da relação entre o valor da bobina e a resistência, da frequência de ressonância, portanto, a frequência de ressonância entre a bobina e o condensador, onde vamos ter uma impedância zero. No circuito série, na ressonância, portanto, vamos ter uma impedância zero. No circuito LC paralelo, temos uma impedância infinita, portanto, é o contrário. E pronto, basicamente é isto. Este é o objetivo final. Vou ter que esperar pelos filtros, as encomendas vindas do estrangeiro, nomeadamente da China. Estes por acaso não sei se vêm da China, mas demoram sempre um mês, algo do género, e vou ter mesmo que esperar. De todo modo, o filtro passivo é interessante e até posso usá-lo para atenuar o sinal, porque eu não faço ideia do nível de tensão que estas placas suportam. Portanto, posso ter que gerar aqui um atenuador e aí o filtro pode dar algum jeito. Apesar de, à parte de atenuar, portanto, a frequência da fundamental, posso ter também aqui, portanto, uma resistência na saída e atenuar logo o sinal. Bom, era isto que tinha para vos mostrar. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Até uma próxima.